tarde a todos. Muito obrigada pelo convite que me foi feito. Obrigada, Álvaro, pela apresentação. Eu não consigo ver toda a gente, mas fiz uma pergunta antes sobre qual seria o público-alvo aqui presente, para quem iria falar. Antes de falar e começar esta apresentação, eu queria só fazer uma pequenina lembrança sobre a apresentação que foi passada em vídeo antes do Sr. Green, que existem 3 premissas muito importantes para o desenvolvimento. São elas a informação, a educação e a saúde. Sem a saúde não há desenvolvimento humano. E, portanto, eu sou uma investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa, que, a propósito do tema TED, que prevê exatamente o entretenimento, associei 2 áreas disciplinares, que são a comunicação e a saúde, com diferentes áreas científicas da Faculdade de Medicina, para, junto de diferentes públicos-alvo, desenvolver esta área em diferentes problemáticas da saúde pública. Neste caso, em concreto, a propósito do vírus ébola, desenvolvemos este projeto a partir da Faculdade de Medicina, que tem a orientação científica do professor Pereira Miguel e do professor Francisco Antunes, especialista em doenças infecciosas. Queria aqui dizer, de uma forma muito corrida, que o projeto passa por áreas como a introdução, um plano concreto, objetivos, uma metodologia, alguns parceiros e a equipa de projeto. De facto, sem avaliação, como também há pouco foi dito, nós não podemos medir no futuro ganhos em saúde entre o que está atualmente e o que vai ficar depois desta intervenção. Temos, relativamente ao projeto em concreto, aquilo que é a situação da epidemia, o que é a doença, como é que ela se transmite, quais as intervenções, os países em risco e qual é o plano que nós vamos desenvolver. Portanto, nós temos, relativamente à epidemia, a situação da África Ocidental, que está a ser alvo de uma epidemia, que tem o epicentro do vírus ébola, com casos já diagnosticados e com a situação clara de mortes também notificadas, sendo elas a Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa, que também são Estados-membros dos países da CEDEAO, que, como vão verificar mais à frente na explicação que vou dar, integram algum país que é o PALOP Cabo Verde. Depois, apesar de algumas intervenções realizadas com a ajuda de diferentes países e organizações, a epidemia até agora não está a ser controlada e alguns países vizinhos e outros mais distantes correm o risco de ser afetados. Portanto, neste mapa que podem verificar, temos os números que têm vindo a ser apresentados pelos Centros de Controlo da Doença, o caso do CDC e a Organização Mundial de Saúde. Portanto, tem aqui esta fonte, a última, de 5 de novembro, da OMS. Temos aqui o mapa do epicentro do ébola, onde estão os casos mais flagrantes com as mortes notificadas, que nós não podemos deixar de considerar. Lá em cima, no canto superior esquerdo, a Guiné-Bissau, que é o país que neste momento, o país lusófono, que representa para este epicentro da África Ocidental uma zona de ameaça potencial. Já explicarei porquê e porquê da nossa intervenção. Queria explicar também o que é esta doença. Comumente, e foi validado cientificamente pelo professor Francisco Antunes, trata-se, contrariamente ao que tem vindo a ser reiterado, não de uma febre hemorrágica, mas antes de uma zoonose que é transmitida ao homem através de um reservatório animal. Já vou mostrar imagens que eu próprio fiz em São Tomé e Príncipe. Eu cheguei esta terça-feira por causa de uma outra missão que estive a fazer relativamente aos cães com os veterinários sem fronteiras, a transmissão dessas doenças ao homem, e os hospedeiros intermediários, que são os macacos e outros vertebrados. Referi há pouco o Álvaro, que é o macaco, mas também são outros animais. Por exemplo, o antílope. O homem caça o macaco para a sua alimentação, caça o antílope ou outros animais, e nesse contacto com o sangue, como mais à frente vou explicar, podem ficar infectados. A doença anteriormente incluída, como eu há pouco referia, nas febres hemorrágicas, como é o caso de Lassa e Marburgo, apesar da raridade das manifestações, tem uma taxa elevada de letalidade, ou seja, de morte em África. Os sintomas sugerem doenças comuns em África, o caso da malária e febre tifoide,
como a febre, os vômitos e diarreia, e normalmente são acompanhados de um mau estado e por vezes hemorragia. Quando se fala de um mau estado, eu não sei se alguém daqui presente passou por África e se algum dia teve malária. Eu próprio tive 2 vezes, e é uma gripe fortíssima, ficamos com o corpo muito prostrado, ficamos fisicamente muito debilitados, e é esse estado inicial com que nós ficamos quando ficamos contribuídos com este tipo de vírus, segundo é relatado pelas pessoas que têm sido notificadas. Não existe terapêutica neste momento antivírus ébola, nem vacina disponíveis. Tenho aqui este infograma do centro CDC de Atlanta sobre a forma como o vírus se transmite ao homem. Temos o morcego da fruta. O morcego, como sabem, não contacta com o ser humano, não se aproxima, normalmente só aparece com o pôr do sol, como vos vou mostrar nas imagens daqui a pouco. Ele normalmente contacta com o animal. Por exemplo, o macaco sobe ao topo das árvores para, muitas vezes, também consumir fruta. E nesse contacto, através da caça, por exemplo, há o contacto depois com o ser humano. Eu agora vou mostrar-vos um pequenino vídeo. O macaco contacta com o morcego. Fiz questão de não pôr só o homem africano, porque existem expedições em que vai o homem da Europa e de outros pontos do mundo para caçadas em África, e, portanto, há contacto com o sangue, e nesse contacto acontece essa possibilidade de transmissão. Esta imagem foi tirada em maio deste ano em São Tomé e Príncipe, numa situação de pôr do sol. Portanto, há uma passagem permanente de morcegos, eles fazem razias quando o sol se põe. Isto foi agora, este homem de costas é o Dr. Manuel Malta, presidente dos Veterinários Sem Fronteira, nesta missão com a antropóloga que nos acompanhou. Aqui dentro da circunferência são várias, chama-se manguito, são pequenas mangas, são as mais doces, que estão caídas no chão, que estão já abertas pelos morcegos da fruta, que eles atacam ferozmente para se alimentarem. Vêm aqui mais caídas, isto é na roça Paciência, na Ilha do Príncipe, ao lado da roça onde se confirmou a teoria da relatividade em 1919, numa expedição feita por Eddington à Ilha do Príncipe, com o eclipse do Sol. Tenho a dizer, esta ilha é mágica, é especial, recomendo que todos a visitem. Neste momento é propriedade de Mark Shuttleworth, o homem que foi ao espaço e era amigo pessoal de Nelson Mandela. É com ele que estamos a fazer projetos de desenvolvimento humano. Esta fotografia integrou a minha exposição de fotografia a propósito de um estudo que fiz sobre o consumo de álcool e drogas em meio escolar em São Tomé e Príncipe. Isto é o caminho da azeitona, na Ilha do Príncipe, que eu pedi a este homem que parasse para poder fotografar, e ele cortou a ponta da cauda do macaco para espetar na parte de trás da nuca. Imaginem que, por exemplo, se o macaco estiver infectado, há contacto com o sangue. Imaginem, se ele tiver uma ferida na mão, é o suficiente para haver, eventualmente, a transmissão do vírus. E é o exemplo mais recente, porque este macaco vai ser consumido, faço-me entender? Portanto, foi caçado por um homem e vai ser também comido por um homem. Neste momento há alertas. Neste projeto nós vamos implementar nas comunidades dos diferentes países que são alvo deste projeto de comunicação. Vamos também passar por São Tomé e Príncipe. Relativamente à transmissão, o contágio só ocorre após o início da doença. Existe um período entre o segundo dia e o 21º, durante o qual o portador do vírus não o transmite. De momento não existe tratamento disponível. As medidas são basicamente suporte até à recuperação do doente. Para combater a epidemia, os esforços têm-se centrado na melhoria dos cuidados de saúde, a informação e educação das populações através de uma ferramenta da saúde pública, que eu vou passar um pouco mais à frente, são importantíssimas no recurso para, junto das populações, com respeito às culturas e tradições, nós podermos nos aproximar cada vez mais daquilo que são os costumes. Além dos países diretamente atingidos, outros países africanos com fronteiras terrestres comuns estão expostos.
países mais distantes, mas com ligações aéreas, trocas comerciais. O caso dos países da CDAO, que integra Cabo Verde, e os países do epicentro ébola, que integram esses países, porque são países económicos que fazem como se fosse uma União Europeia, têm permanente entrada e saída, e portanto não há controle de fronteiras como nós da União Europeia, podem entrar e sair, e ao fazer essa entrada pode haver risco de transmissão, e por esses critérios os PALOPs africanos estão particularmente em risco, Guiné-Bissau, mas Cabo Verde por integrar esses países membros, e São Tomé e Príncipe. Angola também, por menos, mas com uma situação mais remota, e menos a situação de Moçambique por se integrar na África Austral. O plano visa a capacitação das condições sanitárias das populações. No delineamento deste plano estão especialmente considerados os contextos sociais, culturais e das populações-alvo, com destaque para os costumes, culturas e tradições e religiões, no caso específico da Guiné-Bissau, porque existe o respeito pela religião do Islão, que são costumes diferentes daquilo que comumente estamos habituados a ver noutros povos africanos, que comungam da fé cristã, por exemplo. São utilizadas mensagens-chave, estão a ser preparados materiais e roupas adequadas, como vou mostrar em algumas imagens, que nós utilizamos para aceder a estas populações. Não posso vestir-me de uma determinada maneira como visto na Europa, para ser de uma forma, na abordagem que vou fazer, não ser intrusiva, mas sim integrada, e apoiando-me nesta ferramenta da saúde pública que é Edutainment, Education and Entertainment, ou seja, através das ferramentas científicas que nós trazemos da academia para a comunidade, aplicar de uma forma científica, mas numa base de literacia muito simples, os contactos com a comunidade. Nós temos basicamente dois objetivos: prevenir o contágio do vírus ébola através da comunicação e informação junto dos habitantes das aldeias e tabancas. No fundo, tabancas são as aldeias e as vilas da Guiné-Bissau, portanto, que são diferentes no caso de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, e promover a higiene em geral. Não vamos entrar em detalhes, porque existem matérias que são do foro mais confidencial, que não são da esfera pública, que nós não queremos trabalhar para não criar, por razões que compreenderão, alguma suscetibilidade, mas depois, do ponto de vista da metodologia, temos um público-alvo definido, intervenções, as ditas mensagens-chave, materiais e alguns parceiros institucionais. Muito importante aqui, quando nós trabalhamos a comunicação em saúde, temos Health Communication, que é a comunicação em saúde, Key Messages, que são as mensagens-chave, Target Audience, que é o público-alvo, Deliverables, ou seja, as mensagens e os produtos que nós vamos utilizar para chegar a esse público-alvo, e Health Gains, ou seja, ganhos em saúde, que é o que nós pretendemos atingir no caso concreto deste projeto de plano de comunicação para prevenir o vírus ébola, de prevenir que as pessoas se infectem com este vírus. Está ali a versão traduzida desta forma. Pretendemos o quê? Mobilizar a população através desta ferramenta da Organização Mundial de Saúde, que se aplica a este TED, por exemplo, que visa a informação, a comunicação e a mobilização social para a saúde. Precisamos de todos. Precisamos dos meios de comunicação social, precisamos da internet, precisamos de todos vocês para passarem a mensagem-chave que eu aqui estou a dizer e que vos mobilizo, que vos apelo para, junto das escolas, das universidades, dos vossos empregos, onde quer que seja, nas vossas famílias, ajudarem outras comunidades, nos bairros sociais, ajudem-me. É a única coisa que vos peço, a disseminar esta mensagem. Esta ferramenta é para prevenir a doença, seja neste país, seja fora deste país. Eu sou natural de um país africano, vivo cá, fui educada cá, e é importantíssimo nós ajudarmos a melhorar a saúde. Ao prevenirmos a doença, ganhamos em saúde. A comunicação em saúde só serve para esta formação. Ajudar as populações a reduzir gastos e despesas em saúde. Cada vez que prevenimos a doença, ganhamos uma vida. E ao ganhar uma vida, poupamos a morte e conseguimos poupar despesa também. Abrange a comunicação para a saúde pública, que visa melhorar a literacia em saúde. Literacia, no fundo, é o conhecimento que todos adquirimos para implementar mais e melhores ganhos em saúde, tomar decisões positivas em saúde, entre decidir o que é negativo e positivo na saúde. Ainda, a arte e técnica de informar e influenciar os indivíduos
e as instituições, como há pouco dizia o Sr. Green, para os determinantes em saúde. Quanto maior for a prevenção, maior são os ganhos em saúde. Comunicação serve também para reforçar as capacidades de aceder, compreender e usar a informação para reduzir o risco, que é o que nós vamos fazer, e promover a saúde. Vamos treinar os pontos focais em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, através da ferramenta de Edutainment e ainda da comunicação em saúde, usando os líderes e os pontos focais, as mulheres no caso do Islão, mas sempre com o recurso a alguns meios de comunicação e das TVs locais e rádios para disseminar a imagem. Tem aqui o exemplo daquilo que nós fomos correr 17 comunidades na Ilha do Príncipe. Este é o Sr. Paulino, que é o líder da roça Sundi, onde se confirmou a teoria da relatividade de Einstein, para preparar a missão do Educacão dos Veterinários Sem Fronteiras. Tenho aqui uma das missões que também fizemos. Corremos todas as igrejas, todas as assembleias religiosas, com os veterinários, com a antropóloga e comigo, a passar a mensagem entre os sacerdotes e a população. Todas, entre as 5h30 da manhã e as 10 da noite. Não parámos. Com comida no campo, sempre atrás das comunidades onde elas estavam, porque o dia começa muito cedo. Isto é outra missão, sempre respeitando os credos. Se é costume nós andarmos com as costas tapadas, é assim que eu posso vestir, devo vestir-me. Não posso ir com as costas destapadas para a igreja, porque é um desrespeito à fé deste povo. Mas, mensagem-chave que aqui queremos reter: a higiene nos funerais. Isto é muito importante na questão do Islão. Um cadáver é lavado escrupulosamente antes de ser sepultado. Pode ser, os cultos religiosos e fúnebres podem durar até uma semana. E é neste tipo de situação que pode haver formas de contágio. Depois, muito importante, sobre a higiene pessoal de um modo geral. Finalmente, naquilo que é chamada a transmissão vertical das mães com os filhos. A mãe é cuidadora não só das famílias, dos homens, no caso do Islão em concreto, mas também dos seus filhos. E se os filhos estão doentes, necessariamente a mãe pode ficar contagiada. Muito importante, está a ser feita com o apoio da Escola António Arroio. Mobilizei os jovens em Lisboa para fazerem as imagens que eu lhes pedi, trajes com os panos dessas escolas africanos para esse mesmo tipo de trabalhos, desenhos e ilustrações para as sessões explicativas das mensagens-chave, peças de rádio, mobilizando a televisão para irem comigo, SMS que vão correr as redes locais de telemóveis desses 3 países e outros materiais que eles próprios vão escrever nos 3 dialetos que vou utilizar. Uma coisa que vos apelo: o coração mobiliza as pessoas. Se nós não sentirmos aquilo que fazemos na arte que aplicamos, no caso em português é o coração, em crioulo é Nhacrecheu e no dialeto do meu país é Closson. Muito obrigada a todos. Apelo ao vosso coração.